Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos aqui continuar nossa playlist de urgência e emergência, quase não sai. Eu já ia falar o tema da aula de hoje. Vamos continuar aqui a nossa playlist de urgência e emergência e hoje eu trouxe aqui questões relacionadas a trauma, tá? Quando a gente pensa em urgência e emergência, esse tema aqui só perde para o primeiro tema que tivemos, que foi parada cardiorrespiratória, todo o atendimento em PCR. Então, quando a gente analisa questões logo após PCR, esse é o tema mais abordado. Então, vejam a importância dessa aula aqui hoje, tá bom? Se você está acompanhando essa playlist, segue aqui comigo hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não viu ainda a nossa playlist, nós temos uma playlist de urgência e emergência aqui no canal. Tema muito frequente nas provas de enfermagem, em qualquer área que você vai fazer, porque urgência e emergência independe de onde nós estejamos inseridos, a gente pode lidar com essa situação e temos que estar preparado. E aí a banca examinadora, né, o local que está precisando daquele profissional também, vai querer, claro, profissionais qualificados nessa área. Então aqui comigo você vai conseguir aprender e dominar tudo que você precisa para esse tema, para estar preparado para a sua prova de concurso, de residência, seja o que for que você quer realmente, qual seja o seu objetivo nesse momento, até mesmo a atualização profissional, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Gisele Rios, sou enfermeira, mestre em saúde da família e hoje em dia atuo nas redes sociais através de mentorias de estudo para concurso na área de enfermagem. Eu já estive no seu lugar, já sonhei com a minha aprovação. Depois de muitos anos tentando, sem saber a técnica adequada, a estratégia adequada para estudar, tive várias reprovações, mas quando eu entendi como precisava estudar para concurso, meu jogo virou. Já tive as minhas aprovações, convocações, hoje sou concursada, trabalho com estabilidade e venho aqui nas redes sociais com esse objetivo de fazer com que você também alcance esse lugar, esse sonho que eu sei que está aí no seu íntimo do coração. Então vamos lá, sem mais delongas, começar a nossa aula de hoje. E aí, só frisando, tá, gente? Em alguns momentos que vocês me veem aqui olhando para baixo, é porque eu estou espelhando a tela do meu iPad. Então, eu vou, em alguns momentos, olhar para baixo para explicar aqui a questão para vocês, tá? Então, vamos lá. Trauma em questões, né, de alto nível. Eu selecionei realmente as questões 2023, 2024 de bancas de alto nível, para vocês verem realmente como esse conteúdo é cobrado, tá bom? Não precisa ter medo dessas bancas, a gente precisa entender como elas trabalham, o que geralmente elas procuram abordar nas provas, quais os temas mais recorrentes, né, dentro da área de trauma, o que é que elas abordam mais, para que você estude realmente com estratégia, e foi isso que virou o meu jogo e é isso que eu ensino hoje em dia para virar o seu também. Então vamos lá, sem mais delongas, para a nossa primeira questão, tá? Então, na nossa questão 1, a gente tem o seguinte enunciado. Um paciente vítima de acidente automobilístico apresenta dor ocasionada pelas escoriações e fraturas em membros inferiores. Esse tipo de dor é denominado. Então, percebam, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que a nossa questão traz. Então, está trazendo aqui que é um paciente vítima de acidente automobilístico apresenta dor ocasionada pelas escoriações e fraturas em membro inferior direito. Então, esse tipo de dor é denominado. E aí, eles querem saber se a gente tem o domínio, né, dos tipos de dor, classificação da dor e aí quais os parâmetros de cada dor, tá? Então, a gente tem aqui na opção A, dor reflexa, letra B, dor nociceptiva, letra C, dor neuropática ou letra D, dor nociplástica e letra E, dor simpático-mimética, tá? Então, aqui são as opções, né? São os tipos de dores que esses pacientes podem apresentar relacionada a trauma ou qualquer outra situação. Aqui a gente está tratando de trauma, mas dor ela pode estar presente por qualquer situação que seja, né? Que possa ocasionar dor nesse paciente. Então, ó, acidente automobilístico quase não sai com escoriações e fraturas em membro inferior direito. Esse tipo de dor é causado por dor nociceptiva, tá? E aí, como é que vocês vão saber? Não se preocupa, eu trouxe aqui explicando todas essas dores para que você realmente entenda como esse conteúdo, né, a classificação de cada um e como ele vem sendo cobrado nas provas. Então, vamos lá entender. Primeiro, tá? Dor nociceptiva é aquela originada por um dano tecidual potencial ou real, tá?
Então, já vou marcar aqui para vocês o que é importante a gente saber dessa dor. Dano tecidual, real ou potencial, tá? Nesse tipo de dor, é possível correlacionar a dor com o estímulo desencadeante. Compreende a dor somática e visceral, resultando de danos teciduais mais comuns e frequentes em situações inflamatórias, traumáticas e invasivas ou isquêmicas, tá? Então, é realmente a dor que a gente viu lá no nosso enunciado. A gente vê aqui, ó, em situações inflamatórias, traumáticas, invasivas ou isquêmicas, tá? Essa é a dor nociceptiva. Vou até marcar aqui para vocês, tá? Dor somática, como seria essa dor, tá? E aí eu vou trazendo todas as classificações para que você entenda, anote aí no seu caderno. Eu sempre digo, de primeira, é a primeira vez que está assistindo aqui essa aula, presta atenção, tá bom? Entende o que eu quero passar para você. Depois assiste uma segunda vez para ir anotando realmente o que for mais importante. Por exemplo, esse conteúdo aqui, essas classificações de dores, você não tinha conhecimento. Então, realmente é um primeiro contato. Você não vai conseguir captar toda essa informação de uma vez. Então, volta aqui e anota isso para você ir revisando com frequência. E aí, sempre correlaciona com as palavras-chave, tá? Para não ficar aquele conteúdo pesado na sua mente, apenas de decorar, você vai vir e vai correlacionar. Então, dor nociceptiva, dano tecidual, pode ser desencadeada por situações inflamatórias, traumáticas, invasivas ou isquêmicas, tá? Então, vai colocando realmente palavras-chave no seu esquema de resumo, mapas mentais, por exemplo, flashcards, porque aí vai ficar muito mais fácil que você absorva esse conteúdo do que copiar realmente tudo que está aqui para você, tá? Tenha esse feeling também de entender como que você precisa organizar o seu estudo, tá? Dor somática, sensação dolorosa rude, é bem importante colocar isso aqui para vocês, sensação dolorosa rude, exacerbada ao movimento, ou seja, dor incidental, aliviada pelo repouso, tá? Vão vendo aí as características desse tipo de dor, bem localizada e variável conforme a lesão básica. Exemplos desse tipo de dor: dores ósseas, pós-operatórias, musculoesqueléticas, dores artríticas, etc, tá? Então percebam que essa daqui tem uma classificação assim bem coerente, tá? Que vocês vão conseguir entender, correlacionar e fixar mais na sua mente, tá? Dor visceral, como seria essa dor? Então vamos lá. Provocada por distensão de víscera oca, mal localizada, profunda, opressiva, constritiva. Frequentemente associa-se à sensação de náuseas, vômitos e sudorese. Muitas vezes há dores locais referidas, como ombro, mandíbula, relacionadas ao coração, em escápula, referente à vesícula biliar, em dorso, referente ao pâncreas. Então, quais são os exemplos dessas dores viscerais? Então, exemplo, câncer de pâncreas, obstrução intestinal por metástase intraperitoneal, infarto agudo do miocárdio, colecistite, pancreatite. Então, perceba que realmente está relacionado à questão das vísceras, distensão de vísceras, né? E aí, essa correlação aqui da gente. Dor neuropática. Essa daqui a gente já até vê em algumas situações, por exemplo, pacientes diabéticos, né? Deixa eu explicar aqui para vocês. Então, causada por uma lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial, tá? A dor neuropática manifesta-se de várias formas, como a sensação de queimação, pesos, agulhadas, forroadas ou choques, podendo ou não ser acompanhada por formigamento, adormecimento, sensações de parestesias, tá, gente? De uma determinada parte do corpo. Então, quais são os exemplos que a gente tem aqui? Neuropatia diabética, neuralgia do nervo trigêmeo, neuralgia pós-herpética e outras neuropatias periféricas, tá? É bem característico dessa dor neuropática, tá certo? Deixa eu classificar aqui para vocês, marcar o texto aqui. Sensação de queimação, pesos, agulhadas, forradas e choques, tá?
podendo ser acompanhada por formigamento, adormecimento, sensação de parestesia. Fica bem fácil quando a gente correlaciona essas palavras-chave para que a gente realmente compreenda, tá? Faça esse exercício aí também, não só aqui nessa aula comigo, mas em qualquer conteúdo que você vai estudar que tenha classificações assim. Vai correlacionando, que fica muito mais fácil para você compreender. Dor nociplástica, tá? Dor relacionada, deixa eu classificar aqui. Dor relacionada à nocicepção alterada, a despeito da clara evidência de que não há dano tecidual real ou potencial. Exemplos: fibromialgia, enxaqueca, síndrome de colo irritável, tá? Então essa é a dor nociplástica. E aí a gente conseguiu realmente ver todas as classificações das dores. Eu espero que você tenha conseguido entender. Volta nessa aula depois, anota tudo direitinho, faz um esquema aí e esteja em contato com esse conteúdo com frequência, tá? Só as revisões realmente é que fazem com que a gente consiga fixar esse conteúdo novo na nossa mente, tá bom? Então, primeira questão, letra B, tá? Segunda questão, vamos lá. A padronização do atendimento inicial ao paciente politraumatizado é feita por meio do mnemônico XABCDE, que define as prioridades na abordagem a esse paciente. Nesse sentido, a letra X corresponde à ação D. Então, o nosso mnemônico, né, atualizado do trauma, a gente antigamente tinha o ABCDE do trauma, hoje a gente tem o XABCDE, tá? Então, aqui essa questão traz pra gente um tema muito recorrente, né? A sequência realmente desse mnemônico, desse atendimento. Então, aqui ele quer saber justamente o novo item, né? O X. Então, esse X corresponde a quê? Letra A. Outra coisa bem importante. Se você está acompanhando aqui comigo essa aula pela primeira vez, não tem a dinâmica aqui do processo, eu sempre falo que viu a questão, dá um pause e tenta responder sozinho para testar os seus conhecimentos, tá? Se você acertou, ótimo. Se você errou, não tem problema. Esse é o momento realmente que a gente está aqui estudando, que a gente está aqui aprendendo. É muito melhor errar aqui e aprender comigo do que errar na hora da sua prova. Então faz esse exercício, pausa, responde a questão, depois dá um play e volta e vem ver toda a explicação aqui comigo, tá bom? Letra A, avaliação das vias aéreas, será que esse está relacionado ao nosso X? Letra B, proteção da coluna cervical. Letra C, análise do nível de consciência. Letra D, contenção de hemorragia externa grave. Ou letra E, exposição do paciente e prevenção de hipotermia. O que é que você acha? Qual é a resposta dessa nossa questão? Já vou adiantar para vocês que a nossa resposta aqui é a letra D, tá? Contenção de hemorragia. E aí, vou explicar para vocês agora esse mnemônico, né, que tem sido tão cobrado aqui nas provas, o XABCDE do trauma. Então, vamos entender ele todinho, tá? Como eu falei para vocês, o gabarito da nossa questão é letra D. E aí, o mnemônico, né, da avaliação primária no trauma. Eu gosto de trazer assim para vocês, porque fica muito mais fácil que vocês compreendam. Então, a gente tem aqui, ó, exatamente o mnemônico X, A, B, C, D, E, do trauma, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que cada um se relaciona. Só apaguei aqui para ficar mais limpa a imagem para você compreender. Então, o X é o nosso primeiro, tá? A gente viu lá um paciente, né, vítima de trauma, seja qualquer que tenha sido o acidente dele. Então, a gente vai precisar atender nessa sequência. Primeiro de tudo, claro, a gente sempre avalia a segurança do local, como eu falei aqui na aula até de PCR. Em qualquer atendimento que a gente vai fazer, a gente vai precisar, primeiro de tudo, avaliar a segurança do local. Teve segurança para o profissional, para fazer aquele atendimento ali, a gente começa. Então, a nossa sequência aqui é essa mesmo, XABCDE. Então, o X ele está relacionado a controle de hemorragia exsanguinante. Então, a gente viu um paciente, ele está lá tendo um quadro de hemorragia. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, a gente vai lá controlar, tentar controlar essa hemorragia, tá? Então, esse é o X que estava relacionado na nossa questão. Então, o X está relacionado ao controle de hemorragia exsanguinante, tá? O A, o que é que se relaciona o A? Abrir vias aéreas e instalar colar cervical, tá? Esse está relacionado ao A. O B, aqui está relacionado
esse paciente apresenta uma boa respiração ou ele vai precisar realmente ser ventilado, tá? Então, o B é esse tipo de avaliação e intervenção. O C, circulação do meu paciente está presente, ele tem pulso central ou está ausente. Se ele está ausente, ele está em uma PCR, tá? Então, ficou aqui errado, tá, gente? Ficou RCR, mas é PCR, tá? E aí a gente vai precisar realmente fazer as manobras de reanimação, tá? Então, o C está relacionado com a circulação. Então, a gente avalia se o pulso central está presente. E aí, a gente viu tudo isso na aula passada, né? Nossa aula de PCR, tivemos teoria e questões. Se você não viu, vale a pena conferir que está perfeita. Então, se esse paciente está com o pulso central ausente, a gente vai precisar realmente começar as manobras de reanimação. Letra D aqui está relacionada à disfunção neurológica, tá? Então, esse paciente está responsivo, eu vou precisar fazer uma avaliação neurológica para realmente avaliar a condição que ele se apresenta. Então, o D está relacionado à disfunção neurológica. E o E está relacionado à exposição. Então, esse paciente apresenta lesões, né? Quais são os tipos de lesões que ele está apresentando? Então, a gente precisa realmente fazer a exposição desse paciente, claro, com todo aquele critério de ética, mas a gente precisa avaliar realmente a situação em que ele foi inserido através dessa exposição e avaliar se tem lesões e o que é que está acontecendo com esse paciente para fazer as intervenções necessárias nesse atendimento inicial, tá? Lembrando aqui, gente, que esse mnemônico é da avaliação inicial do trauma. Então, eu vi, né, essa situação de trauma, eu vou ali fazer esse primeiro atendimento, então é esse mnemônico aqui que eu vou seguir, tá? Depois dele, a gente vai ter uma avaliação secundária, e aí é outro mnemônico, são outras situações, tá bom? Espero que tenha ficado fácil de compreender aqui com essa ilustração. Vamos lá para a nossa terceira questão. No atendimento inicial ao politraumatizado, a terminologia tríade de Cushing refere ao. Então, aqui ele quer saber, né, a tríade de Cushing. O paciente apresentou essa tríade. Você já ouviu falar na tríade de Cushing? Nós vamos falar sobre ela, né? Aqui também na explicação da questão 3. Então, o paciente politraumatizado apresentou essa tríade. Isso está relacionado a que tipo de trauma? Então, vamos entender. Será que poderia ser uma fratura de fêmur exposto? Uma fratura pélvica? Retenção urinária? Hipertensão intracraniana ou esmagamento de membro inferior? O que é que vocês acham? Já vou adiantando para vocês que aqui a nossa resposta é letra D. A tríade de Cushing, ela está relacionada à hipertensão intracraniana, tá? E aí vamos entender, né? Essa tríade de Cushing, e aí como eu falei, ela está relacionada à hipertensão intracraniana grave. O meu paciente, o que é que ele vai apresentar para estar classificado nessa tríade, tá? Ele vai ter um quadro de hipertensão arterial sistêmica, níveis pressóricos realmente elevados, tá? Ele vai ter um quadro de bradicardia e ele vai ter um quadro de alterações no ritmo respiratório, um padrão respiratório irregular. Esses três elementos aqui é que classificam a tríade de Cushing, tá? E ela está diretamente relacionada a pacientes com quadro de hipertensão intracraniana grave. Então, ele teve aquele trauma, teve uma lesão aí craniana, desenvolveu essa hipertensão intracraniana, então ele vai apresentar todas essas características aqui, tá? Então, eu espero que tenha conseguido entender aí. Vamos para a nossa quarta questão. Qualquer dúvida também, lembrem-se, vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu sempre estou de olho, vou trazer aqui as respostas que vocês precisem. Lembrando, né, se você está gostando dessa aula, se a minha série de aulas aqui tem ajudado você a compreender muito melhor esse assunto, deixa seu like e lembra de comentar também qual o assunto que você quer que eu traga aqui também, que eu explique para que você consiga chegar na sua prova aí muito mais preparado para gabaritar as questões, tá? Questão 4. Paciente com suspeita de trauma, indicação de imobilização da coluna vertebromandibular, que se encontra em decúbito ventral ou semipronação e necessita ser posicionado em uma prancha longa ou outro dispositivo de transporte e deverá ser realizado o rolamento em bloco 180 graus.
Percebam aqui que essa questão está dizendo que o meu paciente, né, ele teve um trauma, precisa de imobilização da coluna, ele se encontra em decúbito ventral ou semipronação e precisa ser colocado, né, nessa prancha para transporte e deverá ser realizado o rolamento em bloco 180 graus, tá? Então, em relação a essa técnica de rolamento em bloco 180 graus, ele quer saber, tá? Letra A. O rolamento deve ser realizado em 3 tempos. Letra B. O comando para as ações de mobilização deve partir do profissional 1 que efetua a estabilização manual da cabeça. C. Rolamento deve ser realizado por 2 profissionais, profissional 1 e profissional 2. E letra D. A rotação completa deve se dar na direção similar à direção da cabeça. E aí, o que é que vocês acham? De início, eu já vou dizer aqui para vocês que a nossa resposta correta é aqui. Deixa eu ler de novo. Comando, letra B, tá? O comando para as ações de mobilização deve partir do profissional 1 que atua na estabilização manual da cabeça. Então, vamos entender como é que essa técnica de rolamento em bloco 180 graus acontece. Eu trouxe aqui para vocês exatamente do manual do SAMU, tá? Para que vocês entendam todo esse contexto como acontece. Então, vamos lá. Aqui, gente, perdão, ficou letra D aqui em cima, mas é letra B, tá? Corrijam aí para vocês. Aqui é letra B de bola. Então, é o gabarito, tá? E aí, questão 4, vamos lá entender. O profissional 1 se aproxima por trás do paciente. Percebam que aqui eu trouxe até as ilustrações para vocês visualizarem muito melhor, tá? Porque quando a gente visualiza, a gente consegue compreender melhor. Então, o profissional 1 se posiciona por trás do paciente e efetua o alinhamento e a estabilização manual da cabeça, prevenindo a posição final após a rotação completa. Então, foi essa parte aqui que a nossa questão trouxe. Perceba. O comando para as ações de mobilização deve partir do profissional 1 que efetua a estabilização manual da cabeça, tá? Então, a rotação completa deve se dar na direção oposta da cabeça. Isso aqui a nossa questão também trouxe, dizendo que seria direção similar. Não, é direção oposta da cabeça, tá? Os profissionais P1 e P2 posicionados à altura do tórax e de joelhos devem alinhar os membros superiores considerando a rotação completa. Já o profissional 3 se posiciona uma das mãos em concha na cintura pélvica contralateral e a outra próxima ao joelho contralateral do paciente. Então, percebam que aqui, nessa imagem, traz justamente isso, tá, gente? O profissional 3 posiciona a prancha do mesmo lado do rolamento, entre a sua posição e a do paciente. O profissional 2 mantém o posicionamento do braço do paciente, tá? E aqui, continuando, a posição da prancha para o início do rolamento é a altura dos tornozelos. Aqui nessa figura dá bem para ver, tá certo? A altura dos tornozelos. O rolamento deve ser realizado em 2 etapas, em 2 tempos, tá? A nossa questão trouxe até 3 tempos. Percebam o quanto que isso eles costumam mais aprofundar, tá? Quando a gente tem essa técnica de rolamento 180 graus, rolamento 90 graus, tá? Eles querem realmente como que isso acontece. Então, você precisa estudar. Se você quiser aprofundar ainda mais do que o que eu trouxe aqui, é no manual do SAMU, tá? De suporte avançado de vida. No primeiro tempo, com a prancha posicionada, o profissional 1 confirma o posicionamento dos demais e efetua a contagem para o rolamento do paciente em bloco a 90 graus. Então, perceba que realmente, como a nossa questão trouxe lá, o gabarito da nossa questão, letra B, tá? Vou colocar aqui mais uma vez, não é D, é B. Que ele que faz realmente o comando, tá? Esse profissional 1. Nesse rolamento, a cabeça do paciente sofre uma rotação discretamente menor e mais lenta que o tronco até 90 graus. Para que a cabeça e o tronco estejam alinhados. No segundo tempo, com o paciente posicionado a 90 graus e sem atraso, o profissional 1 confirma o posicionamento dos demais e efetua a contagem para complementar o rolamento do paciente em bloco a 180 graus. Então, percebam que é realmente 2 tempos. O primeiro tempo ele faz esse rolamento a 90 graus. No segundo tempo, ele completa mais 90 graus para ser os 180 graus, tá? Nesse momento, o colar cervical é instalado pelo profissional 2. Então, percebam que quando finaliza nesses 180 graus, o paciente já está ali na prancha,
é que faz a colocação do colar cervical, que prende aí com os cintos o tórax, tá? Deixa esse paciente bem posicionadinho para realmente realizar esse transporte, tá bom? Então, quando uma questão ela quer aprofundar um pouquinho mais, ela vai procurar esses tipos de técnicas aqui para perguntar para o candidato, para ver se ele está realmente por dentro desse tipo de atendimento, tá bom? Questão 5. Qualquer criança que tenha recebido um trauma na cabeça pode desenvolver sintomas horas ou dias mais tarde, sendo as primeiras X horas são as mais importantes no que se refere à maior observação. Então, quando essa criança tem um trauma, né, ela precisa ser avaliada. Quais são as horas mais importantes de avaliação dessa criança? É isso que essa questão quer saber da gente, tá? Então, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, quais são essas horas mais importantes, tá? 2, 4, 6, 12 ou 24? Então, aqui, gente, para a gente observar realmente com a maior atenção, são as primeiras 24 horas, tá? Que a gente precisa estar ali avaliando essa criança que tenha recebido um trauma na cabeça. E aí, aqui eu trouxe algumas observações importantes, tá? O gabarito da nossa questão, como eu mostrei, a letra E. E eu trouxe algumas observações aqui bem importantes. Então, a criança deverá ser avaliada pelo familiar em intervalos regulares. E se aparecer algum dos seguintes sintomas, deverá levar a criança imediatamente ao hospital, tá? Então, teve aquele trauma, não foi nada grave, né? Não teve sangramento ou nada do tipo. Então, ela pode ser observada, sim, no seu domicílio pelo seu familiar. Mas, em alguma dessas situações aqui, se apresentando, essa criança precisa ser levada ao hospital para uma avaliação mais profunda, tá? A criança pode dormir, porém é importante observar sonolência maior que o habitual ou dificuldade de acordar a criança a cada 4 horas durante o dia para avaliar seu estado neurológico e 2 vezes durante a noite. Isso aqui é até uma questão que muita gente diz assim, a criança caiu, bateu a cabeça, não pode dormir. A gente tá vendo aqui que ela pode até dormir, mas mesmo ela dormindo, a gente precisa estar avaliando. Então, se ela dormiu, a gente vai precisar acordar essa criança a cada 4 horas durante o dia e 2 vezes durante a noite para avaliar esse estado neurológico dela. Se percebe uma sonolência muito maior que o habitual, dificuldade de acordar, precisa levar para uma avaliação mais profunda, tá? Incapacidade de mover um lado do corpo com a mesma facilidade que o outro ou diminuição de força em um dos lados ou formigamento. Então, se apresenta esse tipo de situação, também deve ir ao hospital. Confusão mental, agitação ou mudança de comportamento, irritabilidade ou ansiedade. Claro que a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque essa criança ela caiu, ela teve um trauma, então ela pode ficar mais chorosa realmente. Mas é muito diferente de um quadro de confusão mental, de agitação ou mudança de comportamento. A gente sabe como é aquele chorinho da criança, então assim, é um choro muito diferente, mais exacerbado, né? Ela está com irritabilidade maior, ela está com ansiedade, então também precisa ser levado, tá? Dor de cabeça forte ou progressiva, então a gente sabe que teve aquela lesão. Daqui a pouco ela vai se acalmando, né? A dor vai diminuindo, mas se a gente percebe que a dor de cabeça está muito forte, essa criança está muito irritada, ela diz realmente ou dá sinais de que essa dor está piorando, também é um quadro de atenção. Ela apresenta vômitos persistentes, ela apresenta palidez, ela apresenta dificuldade de manter-se em pé ou andar, dificuldade para falar ou entender, tá? Você dá algum comando, a criança não entende, comando que ela estava acostumada e ela não entende, ela não consegue fazer, tá? Movimentação estranha dos olhos, visão dupla, né? A diplopia. Alteração da respiração, alteração do tamanho das pupilas ou ausência de reação das pupilas à luz, também é um quadro indicativo de levar essa criança para o hospital. Saída de líquido aquoso ou sanguinolento pelo nariz ou pelo ouvido, tá? Pode ser LCR, então a gente precisa estar atento. Edema na frente ou acima do lóbulo da orelha, ou edema que aumenta de tamanho, também é muito importante avaliar. No caso de lactentes, observar a presença de abaulamento de fontanela também é muito importante aqui, a fontanelazinha, principalmente a bregmática, tá? Não praticar esporte por 7 dias é uma orientação também para essa criança. Registrar as orientações prestadas no livro de
anotações e posteriormente no prontuário eletrônico. Isso aqui é se por acaso essa criança foi levada realmente ao hospital. Então, entender as orientações que foram dadas, né, para continuar aí com essa criança em domicílio, e para o profissional também observar tudo que foi registrado. E aí, aqui eu trouxe para vocês exatamente o que a nossa questão pede. Então, qualquer criança que tenha recebido um trauma na cabeça, que pode desenvolver sintomas horas ou dias mais tarde, sendo que as primeiras 24 horas são as mais importantes no que se refere a essa observação. Então, percebam que foi exatamente isso aqui que a nossa questão trouxe. Ela só apagou essas 24 horas e pedia para você completar, tá? Percebam isso. Então, todas essas questões aqui, todos esses pontos são super importantes na avaliação de uma criança que passou por um trauma na cabeça, tá? Questão 6, vamos continuando. Não esquece de deixar o seu like se essa aula está te ajudando, se eu estou agregando conhecimento à sua vida também. E se você tem certeza que esse conteúdo vai ser importante na hora da sua prova, porque eu tenho, tá? Se eu não tivesse, eu não estaria trazendo aqui para vocês. Questão 6. Paciente MT, 23 anos, motociclista, deu entrada no pronto-socorro para atendimento de urgência e emergência após colidir com um automóvel em via pública, na velocidade de 80 km por hora. Após realizar exame de raio-x, foram identificados 4 fraturas nos seguintes ossos: húmero, zigomático, fíbula e rádio. Assinale a alternativa correspondente à região correta de cada osso, respectivamente. Gente, essa questão aqui, por incrível que pareça, foi uma questão de banca de alto nível, tá? Percebam, né? Essa daqui, super fácil pra gente. Ele só quer que a gente diga onde está localizado o húmero, o zigomático, a fíbula e o rádio, respectivamente, tá? Lembrando, pelo amor de Deus, respectivamente, porque com certeza, como essa questão é um pouco mais fácil, as alternativas elas vão embaralhar a localização desses ossos, tá? Então percebam aqui que não precisa ter medo de bancas de alto nível. Vão existir questões mais fáceis, mais tranquilas de fazer, e vão existir questões mais elaboradas. O que é que você precisa fazer? Eu tenho uma prova, por exemplo, da banca VUNESP. Eu vou responder o máximo de questões dessa banca possível. Por quê? Para entender a dinâmica dela, como que ela elabora suas questões, quais os conteúdos que ela mais aborda. Dessa forma, você não precisa ter medo, você vai aprofundar os seus conhecimentos de forma direcionada. Então, quando você chegar lá na hora da sua prova, você vai conseguir responder essa questão com muito mais tranquilidade, com assertividade, tá bom? Com muito mais calma. E aí aqui essa questão foi muito fácil, né? Eu já trouxe aqui para vocês exatamente a nossa alternativa correta, é a letra C. Nem precisa de muita explicação, né, gente? Porque é só realmente a localização dos ossos, tá? Que ele quis aqui, como eu mostrei para vocês, húmero, zigomático, fíbula e rádio. Então, a nossa resposta aqui é a letra B, que é respectivamente o que ele quer. Então, membro superior, né, o húmero, zigomático, face, fíbula, membro inferior e rádio, membro superior, tá? Certinho aqui essa questão, super fácil. Vamos para a 7ª questão. PS, 35 anos, ao retornar ao trabalho, sofreu um acidente grave, o que levou a um quadro de politraumatismo. Os socorristas foram acionados e, para a estabilização do paciente, adotaram um protocolo recomendado pelo ATLS. Trata-se de uma metodologia, protocolo ABCDE sequencial, que auxilia os socorristas a realizarem as intervenções necessárias para estabilizar o paciente em uma situação de trauma. Sobre o protocolo ABCDE na avaliação primária do trauma, assinale a alternativa correta. Percebam que, por mais que eu tenha pego questões atualizadas 2023 e 2024, essa questão aqui, ela trouxe pra gente ainda como ABCDE. E a gente sabe que já existe uma atualização, que é X, A, B, C, D, E, tá? Então, quando vocês se depararem com questões ainda trazendo sobre o ABCDE, não vá ficar lutando contra a questão, tá? Isso aqui tá errado, tá desatualizado. Não, faz a tua questão, tá? De acordo com os conhecimentos que você tem. E depois a gente vai ver se é possível realmente continuar com aquela questão, se seria questão de recurso. Mas na hora da sua prova você não pode ficar ali lutando contra a questão. Você vai analisar
Se você perceber que não existe uma resposta totalmente correta, você vai ver a mais correta. Existem situações que a gente vai precisar lidar com esse tipo de situação na hora da nossa prova. Então, não vai ficar aí sofrendo, tá? Visualiza, faz a sua prova e depois analisa se seria caso de recurso ou não. Aqui não seria, porque por mais que ele traga o ABCDE, mas a nossa resposta está correta, né? Ele só não trouxe o X, que é a atualização mais recente, mas a resposta aqui está correta, não teve nenhum problema quanto a isso, tá? Só tô mostrando para vocês que ainda existem bancas que trazem questões desatualizadas, tá bom? Então, letra A. O B refere-se ao tratamento de circulação sanguínea. Vocês acham que? A gente já viu lá o mnemônico, então vai tentando lembrar aí. Dá um pause e responde para responder de acordo com o que a gente estudou lá no mnemônico e depois dá o play de novo. Letra B. O A corresponde à avaliação e manutenção das vias aéreas. Letra C. O E está relacionado à avaliação e correção da respiração. D. O C está relacionado à avaliação neurológica para detectar lesões cerebrais ou medulares. Letra E. O C. O D. Exposição completa do paciente para detectar lesões ou condições que possam afetar o tratamento. E aí, o que é que vocês acham? Aqui a gente sabe que o B, ele está relacionado à boa ventilação, tá? A respiração e ventilação. Então, na letra A, quando ele diz refere-se à avaliação e tratamento da circulação, tá errado, tá? O A responde a quê, gente? A abertura de vias aéreas e instalação do colar cervical, como a gente viu. Então, ele traz aqui na alternativa B. O A corresponde à avaliação e manutenção das vias aéreas. Nossa resposta, tá? O E está relacionado à exposição. Lembra que a gente viu situação de lesões? E aqui ele trouxe relacionado à respiração, que seria o B. Na letra D, o C trata-se de avaliação neurológica. A avaliação neurológica é o D, tá? E na letra E diz que o D é a exposição completa do paciente. Isso é o E, tá? E aí, só lembrando para vocês, eu trouxe mais uma vez aqui para vocês fixarem realmente esse mnemônico, tá? E eu trouxe com o X, que é o mais atualizado. Então, X, controle da hemorragia. O A, abertura de vias aéreas e instalação de colar cervical. O B, boa respiração, é preciso ventilar. O C, circulação, então a gente vai avaliar pulso central. E aqui, mais uma vez, é PCR, tá? Não é RCR. O D, disfunção neurológica. E o E, exposição desse paciente, tá? Para avaliação. Questão 8. A escala de coma de Glasgow, com resposta pupilar, que é a mais atualizada, tá? É um método que tem como objetivo definir o estado neurológico de paciente com lesão cerebral aguda, analisando seu nível de consciência. Refere-se à escala de coma de Glasgow e de avaliação pupilar. Analise as seguintes afirmativas, assertivas. Então, referente a essa escala, vamos analisar. A pontuação da escala de coma de Glasgow varia de 1 a 15? Varia de 1 a 15? 2. A escala considera 3 fatores a serem avaliados: a abertura ocular, a resposta verbal e a reação pupilar. 3. O score máximo de pontuação para a avaliação da resposta verbal é 4. E 4. Durante a avaliação da reatividade pupilar, o paciente apresenta reatividade pupilar nos 2 olhos e soma 2 pontos à escala de coma de Glasgow. E aí, o que é que vocês acham? Então, já trago para vocês que a nossa resposta correta é a letra A, tá? E aí, a única alternativa que está correta é esse item 1 e nós vamos entender o porquê. Se você já tinha estudado antigamente escala de coma de Glasgow, antes da questão da avaliação pupilar, você poderia perceber que essa pontuação variava de 3 a 15. Mas com a inclusão da avaliação pupilar, como a gente pode, no máximo, diminuir 2 pontos dessa escala de coma de Glasgow com a avaliação pupilar, então esse parâmetro mudou realmente e a escala agora varia de 1 a 15, tá? As outras estão erradas e aí vamos entender como que acontece nessa avaliação através da escala de coma de Glasgow para vocês entenderem o porquê que as outras estão erradas. Então, vamos entender aqui agora como acontece, né, realmente essa avaliação da escala de coma de Glasgow. Então, a gente tem 3 itens que a gente vai poder avaliar: a abertura ocular,
a resposta verbal e a resposta motora. A abertura ocular são 4 classificações que a gente pode fazer. Então, esse paciente abre os olhos espontaneamente, são 4 pontos que ele pontua. Ele abre ao som, então você chama, ele abre, aí são 3 pontos. A pressão, né, ao toque, 2 pontos. E ausente, ele não tem resposta nenhuma de abertura ocular, ele não abre os olhos, é 1 ponto só. Então, perceba que ele sempre vai pontuar, tá? Mas o mínimo é 1. E se a gente não consegue avaliar essa resposta ocular não testável, aí a gente não coloca nada, tá? Só coloca o NT, ele não vai pontuar. Mas também a gente vai precisar colocar esse NT para dizer que não foi testável, porque a gente não vai conseguir realmente classificar. Na resposta verbal, a gente tem 5 avaliações, então o máximo pode ser 5 pontos, tá? É uma resposta orientada, né? Você conversa, esse paciente responde de forma orientada, então são 5 pontos. É uma resposta confusa, então são 4 pontos. Ah, ele só fala palavras, mas palavras desconexas, então são 3 pontos. Ele só emite sons, tá? 2 pontos. E ausente, 1 ponto. Lembrando que em todas as opções a gente vai ter o item não testável, tá? Se não conseguir testar, coloca NT, tá? E a resposta motora podem ser 6, tá? Então, varia de 1 a 6 pontos. Ele realmente responde às ordens que são dadas, né? Na resposta motora, então 6 pontos. Ele simplesmente localiza, né, uma dor, 5 pontos. Ele faz uma flexão normal, então 4 pontos. Flexão anormal, 3 pontos. Uma extensão realmente só, 2 pontos. E resposta ausente, 1 ponto. Então, perceba aqui, a abertura ocular ela pode variar de 1 a 4. A resposta verbal de 1 a 5 e a resposta motora de 1 a 6. O que é que eu gosto de fazer? Porque eu sempre gosto de trabalhar com associações para fixar aquele conhecimento. Então, eu sempre coloco 4, abertura ocular, né? 4, 5 e 6, tá? Eu vou crescendo esse número, então eu nunca mais esqueci. Vai uma dica aí para você, uma estratégia. Então, eu vou ficar até aqui um pouquinho mais distante, ó. 4, 5, 6, tá? E aí você nunca mais vai esquecer e vai lembrar de mim na hora da sua prova, eu tenho certeza. E aí, com relação à avaliação pupilar, o que é que eu posso dizer para você? Depois que a gente faz essa avaliação inicial, a gente vai precisar avaliar a resposta pupilar, tá? Então, a gente viu aqui, por exemplo, era um paciente que ele respondeu, né? A abertura ocular dele foi ao som, então ele teve 3 pontos. Aí foi um paciente que apresentou uma resposta verbal confusa, então ele teve 4 pontos. E foi um paciente que ele teve uma resposta motora de flexão normal, então foi mais 4 pontos. Aqui ele somou 11, certo? É esse o início que eu faço. Aí quando eu vou fazer a avaliação pupilar, eu vou observar, né? Esse paciente, quando eu faço a avaliação pupilar dele, ele tem alguma resposta? Se ele tiver, se ele não tiver nenhuma resposta, vou colocar aqui, nenhuma resposta, eu vou subtrair 2 pontos, tá? Se ele tiver apenas uma reação ao estímulo, eu vou subtrair 1 ponto. E se ele tiver reação bilateral, reação unilateral, né, aqui, e reação bilateral ou normal, deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês, ou normal, eu não vou subtrair nada, ele vai pontuar 0, tá? Ficou aqui atrás de mim, né? Ele vai pontuar 0, tá? Então, como é que eu faço? Então, vamos imaginar que esse paciente que eu classifiquei aqui, né, que ele teve 11 pontos, na resposta pupilar ele teve uma reação unilateral, tá? Então, eu vou subtrair 1. Então, 11 menos 1 vai dar igual a 10, tá? Então, essa aqui é a avaliação desse meu paciente hipotético.
E aí você pode fazer várias situações, né? Você pode treinar aí. Então, vim dizer que, por exemplo, esse paciente apresentou uma resposta espontânea, ele apresentou a resposta verbal confusa e ele apresentou uma resposta motora localizadora. Então, você vai somar esses pontos, esse 4, com esse 5 e depois vai avaliar a pupila. Então, se ele não teve nenhuma reação anormal, se ele teve reação bilateral, normal, então ele vai pontuar 0. Então, você não vai subtrair nada. Então, se eu tenho 4 mais 5, eu vou ter quanto? 4 com 4, 8, com 5, 13, né, gente? Então, eu não vou subtrair nada, esse paciente vai somar 13 pontos, tá? Então, você pode ir aí testando seus conhecimentos, colocando situações hipotéticas para treinar essa escala de coma de Glasgow, que é muito importante e vai estar na sua prova, tá bom? Espero que tenha ficado fácil de compreender. Lembrando, tá? 4, 5, 6, viu? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 9. Então, já acabando, já dá um like aí, porque esse mnemônico também que eu dei agora, né? Essa dica aqui da escala de coma de Glasgow vai valer ouro na sua prova, tá bom? Questão 9. Em relação aos cuidados de enfermagem a um paciente politraumatizado após colisão em acidente automobilístico que apresenta uma frequência respiratória de 36 incursões por minuto e uma saturação menor que 92%, assinale a alternativa com as primeiras intervenções a serem feitas. Então, eu tenho aqui um paciente taquipneico, né? E com a saturação abaixo de 92, a gente sabe que o parâmetro de saturação é de 95 a 100, tá? Então, percebam, né? O que é que eu preciso fazer inicialmente com esse paciente? As primeiras intervenções, é o que pede aqui, tá? Lembre. Então, elevação de membros inferiores, verificação do sinal de Bartol, retirada rápida do colete imobilizador, ausculta pulmonar e oxigênio suplementar, coleta de secreção para RT-PCR. O que é que vocês acham que é a resposta correta? Aqui. Adianto para vocês que a nossa resposta correta é a letra D, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui por que as outras estão erradas, tá? Elevação de membros inferiores aqui, incorreta. Por quê? A elevação dos membros inferiores não é uma intervenção inicialmente necessária em um paciente politraumatizado com elevada frequência respiratória e baixa saturação de oxigênio. Essa medida pode ser útil em situações de choque, mas não é prioritária aqui, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, porque a gente está tratando com uma situação prioritária, tá? Verificação do sinal de Bartol. O sinal de Bartol é uma equimose atrás da orelha que pode ser indicativo de fratura de base de crânio. Embora relevante em um acidente automobilístico, não é a primeira intervenção diante da manifestação respiratória descrita. A gente sempre tem que lembrar da situação que a questão está nos trazendo, tá? Então, é uma questão respiratória. Eu vou ver primeiro o quê, tá? A questão da respiração mesmo. Esse sinal aqui, a gente vai avaliar, sim, claro, com certeza, para ver se ele tem, por exemplo, uma fratura de base de crânio, né? Se é indicativo de fratura de base de crânio. Mas, a gente primeiro tem que ir na intervenção respiratória, tá? Letra C, retirada rápida do colete imobilizador. A retirada rápida do colete imobilizador pode causar danos se não houver cuidado com possíveis lesões na coluna vertebral. Então, não é a intervenção prioritária nesse caso e nem deve ser indicado, né, gente? A gente sabe que a gente deve manter o colete, né, para proteção. É um paciente politraumatizado, então a gente precisa manter, tá? Então, aqui está errada essa questão. Pode causar mais danos. Letra D, a ausculta pulmonar e oxigênio suplementar é a nossa resposta correta, né? A ausculta é fundamental para avaliar as condições respiratórias do paciente, especialmente em politraumatizado após um acidente, fornecendo oxigênio suplementar crucial quando a saturação de oxigênio está abaixo de 92 e foi realmente o que a nossa questão trouxe, tá? Essas ações são prioritárias para garantir a oxigenação adequada e identificar possíveis lesões pulmonares, tá? Então, essa aqui realmente é a nossa resposta correta. E a letra E, coleta de secreção para RT-PCR, é um exame realizado para detectar agentes infecciosos como vírus, mas não é relevante nem prioritário a um paciente politraumatizado com as características que foram descritas na nossa questão, tá? Não é realmente relevante aqui.
E a nossa questão de número 10, que é a nossa última questão, tá? Se você não deixou seu like ainda, já deixa aí. A assistência de enfermagem à vítima de trauma se resume na avaliação total e imediata desse paciente. Uma sequência rápida nas áreas vitais do corpo. Após a avaliação, a equipe de enfermagem conseguirá estabelecer uma classificação da vítima, bem como os critérios para vigilância. A avaliação primária do paciente com suspeita do trauma consiste em, mais uma vez, tá? Percebam, a avaliação primária do paciente com suspeita de trauma. Então, o que a gente vai precisar fazer? Garantir a segurança do local. 2. Avaliar as vias aéreas, mantendo as pérvias através de manobras de abertura para o trauma. 3. Avaliar o estado neurológico, AVDI, né, através do AVDI, alerta, a questão da voz, a dor e a inconsciência. E expor com prevenção e controle de hipotermia. E aí, o que é que vocês acham? Qual seria a nossa resposta correta aqui? Percebam que aqui ele não pediu sequência, tá? Ele não pede. Então, aqui, gente, todos esses itens estão corretos, tá? Seria a nossa resposta, letra A. A gente vai precisar garantir a sequência, a segurança no local, a gente vai precisar abrir as vias aéreas e aí com cuidado, né? Com essa abertura de vias aéreas para o trauma, tá? Avaliar o estado neurológico a gente precisa e expor com prevenção para controle de hipotermia também. E aí eu trouxe aqui algumas observações para vocês, né? Todas as etapas mencionadas são essenciais para a avaliação primária de um paciente com suspeita de trauma. A segurança do local é importante para evitar mais danos ao paciente e à equipe, né? Eu tinha até mencionado nas questões iniciais. A avaliação das vias aéreas é crucial para garantir a respiração do paciente. A avaliação do estado neurológico é importante para entender a gravidade desse trauma. E a exposição com prevenção e controle de hipotermia é necessário para evitar complicações adicionais. Tá bom? Ficou bem tranquilo aqui também responder essa questão. E aí a gente finaliza aqui mais uma aula. Já deixou seu like? É um prazer ter você estudando aqui comigo. Te vejo na nossa próxima aula, seguindo aqui essa playlist de urgência e emergência para você chegar na sua prova afiado e gabaritar todas as questões, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!